Saudade dentro do peito é qual fogo de monturo, por fora tudo perfeito, por dentro fazendo furo, a dor que mata a pessoa, sem dó e sem piedade, porém não a dor que doa, como a dor de uma saudade. Saudade é um aperreio para quem na vida gozou, é um grande saco cheio daquilo que já se passou. Saudade é um canto magoado no coração de quem sente. É como a voz do passado ecoando no presente. E hoje iniciamos a nossa aula com esse texto maravilhoso, um texto de cordel que fala sobre a saudade, que é o sentimento que todos nós estamos nesse momento. E hoje eu estou assim, ó, toda caracterizada como uma cordialista, ou seja, uma pessoa que compõe cordéis. E eu estou aqui para ensinar vocês. Vamos começar? Vamos lá, hein? Então agora nós vamos falar sobre o gênero textual, cordel. Vamos lá? Dá-se o nome de cordel a um tipo específico de literatura produzido no Nordeste do Brasil. Trata-se de poemas populares compilados em folhetos e expostos à venda pendurados em cordas ou cordéis, daí o nome. Então, antigamente, eram feitos, como se fossem livretos e pendurados assim, ó, igual tá aqui, tá vendo? Eram pendurados em cordas, daí se teve o nome cordel. Eles são escritos com rimas e estrofes, que nós vamos ver daqui a pouco, e alguns contam com desenhos e ilustrações. Normalmente, falam de assuntos pertinentes àquela região e contam com a vida no interior do Brasil. Necessariamente, ele não precisa contar a história de algum povo, de alguma região. O cordel ele pode ter qualquer tipo de assunto, tá? Mas, normalmente, se fala da vida do interior do país. Vamos lá? Os cordelistas, como são chamados, os autores de cordel, costumam recitar os seus versos acompanhados de uma viola, ou seja, quem faz o cordel é chamado de cordelista. E para que ele recite esse cordel, normalmente se utiliza uma viola, tá? Para dar um clima mais agradável, tá? E que traz um tom melodioso para a declaração, tá? Foi o que eu falei, aquele clima mais agradável, durante essa fala desse cordel. A literatura de cordel tem uma importância muito grande em nossa cultura e em nossa arte, além de ser essencial para a manutenção da identidade do nosso povo. Então, ó, tem figuras aí, ó, do cordel, e nós vamos ver agora um cordel de família, tá? É um exemplo de um cordel. Então, vamos fazer a leitura. Minha família é assim, outras famílias assado, mas família hoje é bom como era no passado. Eu amo a minha família da cabeça até o pé. Toda família é gostosa do jeitinho que ela é. Tem família que é grande e família que é pequena. Tem família só de 2 e mesmo assim vale a pena. Vamos amar a família e guardar bem lá no fundo o mais belo dos tesouros que Deus deu nesse mundo. Então, a gente acabou de ver um exemplo de um cordel, tá? Esse é com o tema família. Toda a linha do nosso cordel, a gente chama, tá, de verso. Então, ó, toda a linha, ó, tô passando aqui o mouse, ó, toda a linha do nosso cordel é chamado de verso. E toda parte do nosso cordel, tá, olha aqui, ó, é chamado de estrofe. Então, ó, são versos, tá, que são as frases, e a estrofe é esse conjunto aqui, ó, de frases, tá bem? Um casal de retirantes, unido e apaixonado, caminham pela caatinga, tristonho e desenganado, temendo ser pela cobra e o carcará atacado. Sob o calor escaldante daquela terra esquecida e sentindo a ameaça da dupla vil e atrevida,
Assustado, o casal pensa em tirar a própria vida. O carcará sorrateiro espera o momento exato, mas percebe que sozinho seu ataque é insensato e com a velha Cascavel decide fazer um trato. Disse então para Cascavel: tu vai picar o casal, depois disso eu dou um bote, o ataque será fatal. Em recompensa eu jamais te causarei qualquer mal. Quando o carcará e a cobra decidem enfim atacar, eis que surge a asa branca e consegue evitar, afugentando a tal dupla que resolve se ausentar. Depois disso, a asa branca disse a moça e o rapaz: sigam firme com esperança, não percam a fé jamais, e acreditem nos seus sonhos, pois quem crê sempre é capaz. O casal, ouvindo aquilo, decidiu seguir em frente, descortinando a caatinga sob o sol incandescente, carregando a esperança de um futuro diferente. Agora nós vamos falar sobre as características do cordel, tá? Então, a linguagem de um cordel é um vocabulário bem simples. Eles vêm em livretos com poucas páginas. Foi o que eu expliquei, aqueles livretos que são pendurados. São histórias contadas com rimas. Tem ilustrações, que essas ilustrações são chamadas de xilografuras na capa. E ela pode ser declamada ou em voz alta. E as estrofes, em sua maioria, têm entre 6, 8 e 10 versos. Vamos passar para a próxima. Vamos saber o que é uma xilografura. O que é uma xilografura? Xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou em outro suporte adequado. É um processo muito parecido com o de carimbo, tá? Então, é como se fosse um carimbo na madeira, essa xilogravura, tá bem? Vamos ver alguns exemplos de xilogravura. Olha aí, ó. Temos figuras, tá? Xilogravura. Olha aqui. Alguns exemplos para vocês verem. É como se fosse um carimbo. Tem mais alguns, olha. De xilogravura. Existem muitos temas em cordel. Então, vamos conhecer alguns temas que podemos trabalhar em cordel. Nós temos aí, ó, biografia de personalidades, ou seja, falar da vida de algum famoso, tá fazendo uma biografia, falando quem ele é, de onde ele veio. A gente pode fazer um cordel em cima disso. Sobre uma crítica social, ou seja, tem um problema no seu bairro de falta d'água. Então, você pode fazer essa crítica social, falando da falta d'água do seu bairro. Palejas e desafios, tá? Palejas, desafios, falar sobre desafios, aventuras, romances, proezas, histórias de esperteza, notícias e fatos históricos, pode falar do descobrimento do Brasil, tá? Sobre a ida do homem à lua, e falar sobre a cultura nordestina e da vida sertaneja. Então, esses são alguns temas que a gente pode trabalhar em cordel. Vamos passar para a próxima atividade. Agora a gente vai assistir a um vídeo que fala sobre um cordel do coronavírus, que é o tema que está em alta, né, na nossa sociedade. Então vamos dar uma olhadinha? Maria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral, veio das bandas da China, essa infecção viral. O cabra tem logo febre, sem conseguir controlar. Tosse feito um condenado, difícil até respirar
Essa doença danada se transmite pelo ar. Espirro, tosse, catarro levam contaminação. A saliva, quando fala, também leva infecção. O vírus também se espalha em um aperto de mão. Como gripe ou resfriado, precisamos prevenir, cobrindo a boca e o nariz na hora em que for tossir, e objetos pessoais não podemos dividir. Evitar lugar lotado com muita aglomeração, limpar bem os ambientes, lavar sempre a nossa mão, esfregar bem direitinho, usando água e sabão. Use máscara, álcool em gel e esse hábito não mude. Se estiver muito doente, vá ao posto de saúde, pois para a gente controlar, precisa ter atitude. Não só para o coronavírus, esse cordel vai servir. Todo resfriado ou gripe, precisamos prevenir. Cuidar bem do nosso corpo para a doença não surgir. Vamos embora cuidar, tá todo mundo informado. Não quero coronavírus e nem nenhum resfriado. Bom, eu vou falar agora sobre Braulio Bessa. Quem já viu o programa da Fátima Bernardes já conhece, né, esse Braulio Bessa. Ele é um poeta, tá? Ele conta histórias de cordel e é famosíssimo. Vamos conhecer um pouco sobre ele. Então, Braulio Bessa. Quem é Braulio Bessa? O artista mais assistido das mídias sociais da Rede Globo em 2017. Então, ele está aí, ó, desde 2017 arrasando. Vendo os versos se bulir desde muito cedo, aos 14 anos, o menino de Alto Santo, interior do Ceará, rabiscava nos cadernos da escola seus primeiros versos. Tendo como principal fonte de inspiração a poesia de Patativa de Assaré, Braulio Bessa também versava à sua maneira dos afetos e da vida do sertão. Em 2012, com a criação de uma página na internet, sua poesia alçou voos distantes e tal como a ave canora patativa. Seu cantar encantou todo o Brasil. Ultrapassando a marca de 100 milhões de visualizações em seus vídeos, o poeta também é recepcionado semanalmente pelas famílias brasileiras no programa de TV Encontro com Fátima Bernardes, do qual é consultor de cultura nordestina e apresenta sob um olhar poético temas diversos. Disseminando sua poesia aos 4 cantos, Braulio é considerado um dos maiores ativistas da cultura nordestina no mundo. Então vamos conhecer ele, ó. Esse aqui, ó, é o Braulio e ele já tem 2 livros lançados, tá? Poesia com Rapadura e Poesia que Transforma. Então agora a gente vai conhecer um cordel de Braulio Bessa. Prestem atenção. Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho e esse cuidado todo um dia acaba virando saudade. Agora é inevitável o voo do ninho. Eu escrevi sobre isso hoje. Diz assim: outro dia observei a construção de um ninho. Vi graveto por graveto no bico de um passarinho. Parecia um engenheiro, tão forte e tão ligeiro, mesmo tão pequenininho. É ali que cada filho vai aprender a cantar. Vai ver os raios do sol, ouvir a chuva pingar, até que um belo dia vai provar da alegria de aprender a voar. E eu fiquei ali pensando do que é feito o nosso ninho. Afinal, também nascemos frágeis feito um passarinho. E a mãe do mesmo jeito trabalha, estufa o peito e constrói nosso cantinho. Enfrenta tudo no mundo para poder nos proteger. Dá pra gente o de calçar, o de vestir, o de comer. E quando o dia chegar, a gente não vai voar, mas já vai saber correr. Vai correr no meio do mundo, na correria da vida, vai sofrer, vai sentir medo, vai ter a alma ferida, mas também vai entender que a estrada a percorrer não é apenas de ida. O ninho, meu povo, o ninho está sempre ali,
Basta o cabra reparar, que é talvez pelo retorno que a gente aprenda a andar. Que as coisas são diferentes, que às vezes andar para frente também pode ser voltar. Voltar para não esquecer de quem nunca esquece a gente. Para se lembrar do abraço mais apertado, mais quente. Lembrar da ave mais bela, mais bonita, mais singela, mas também a mais valente. Lembrar que cada graveto de amor e de carinho, cada folha, cada galho, prepararam o seu caminho. Lhe deram sabedoria, pois já já será o dia de fazer seu próprio ninho. Muito obrigado. Que lindo! Bom, agora nós vamos falar sobre histórias. Como que a gente pode recontar uma história em cordel? Além das histórias de aventuras, né, que são inventadas, é comum que os cordelistas recontem histórias clássicas, contos, lendas e fábulas. Então vamos olhar aqui, ó, A Cigarra e a Formiga. Essa história foi recontada em cordel. Então, prestem atenção na leitura. A Cigarra e a Formiga. Aquele que trabalha e guarda para o futuro, quando chega o tempo ruim, nunca fica no escuro. Durante todo o verão, a cigarra só cantava, nem percebeu que ligeiro o inverno já chegava. E quando abriu os olhos, a fome já lhe esperava. E com toda humildade, a casa da formiga foi ter. Pediu-lhe com voz sumida alguma coisa para comer, porque a sua intenção estava dura de roer. A formiga então lhe disse, com um arzinho sorridente, se no verão só cantavas, com sua voz estridente, agora aproveitas o ritmo e dança um samba bem quente. Então essa foi a fábula da cigarra e da formiga, recontada em cordel. Agora eu vou propor uma atividade para vocês. Vocês vão fazer a pesquisa de um cordel. Vão pegar uma folha, ó, uma folha ofício, tá? E vai fazer o registro desse cordel, ou seja, você vai copiar esse cordel. E você vai produzir um folheto. Lembra dos folhetos que ficam, ó, expostos em cordas? Então, a gente vai fazer um folheto. É só pegar uma folha e dobrar como se fosse um livrinho. Então, aqui dentro, você vai escrever o seu cordel e na capa, você vai fazer a ilustração desse cordel, tá? Então, tem que ter a ilustração, o título, o autor desse cordel. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Então, vamos partir agora para a nossa aula de redação. Qualquer pessoa pode fazer um cordel, basta ter inspiração. Então, está escrito assim, ó, como fazer um cordel? Tutorial para elaborar um cordel. Vamos agora conhecer o passo a passo para a produção de texto. Então, prestem atenção em todas as dicas, tá? Primeiro, a gente tem que escolher um tema. A gente não pode pegar qualquer tema. A gente tem que pegar um tema que a gente domine, que a gente saiba falar sobre ele. Por exemplo, eu sou professora, certo? Então, é muito mais fácil eu falar de qualquer coisa relacionada à sala de aula, a falar sobre prova, a falar sobre avaliações. Por quê? Porque eu sou professora e eu domino esse tema, tá? Vamos para o segundo item, versos e estrofes. É o segundo item da nossa aula de redação. Cada linha do nosso cordel a gente chama de verso. Então, aqui, ó, essa é uma linha, essa é outra linha. E o conjunto de versos a gente chama de estrofes, tá bem? Vamos para o terceiro item. O terceiro item é rimas. No nosso cordel tem que ter rimas. Então, tá escrito assim, ó. Temos uma estrofe com rimas. Para escrever um cordel é preciso, ó, inspiração. Ter o seu tema em mente, pegar um lápis na mão e deixar que a poesia transborde do coração. Então, a gente rimou, ó, inspiração, mão e coração. Então, não se esqueçam de sempre colocar rimas no seu cordel. Nós temos um outro item que se chama métrica. O que seria essa métrica?
seria a quantidade de palavras a cada verso. Não adianta você no seu primeiro verso colocar 10 palavras e no segundo verso colocar 5, porque vai ficar desproporcional à leitura do seu cordel. Então, as palavras precisam praticamente se combinar em quantidade, tá bem? Agora é hora da gente fazer a nossa produção textual, ou seja, a nossa redação, tá? Então, prestem atenção. Qual o lugar que você gosta muito? Agora é hora de homenagear esse lugar. Em cerca de 12 linhas, escreva um cordel bem bonito sobre ele. Não esqueça de usar rimas e versos. Então, agora é a sua hora de produzir. Prestem atenção nas características do cordel, o que necessita para se fazer um cordel. Usem rimas e a criatividade. Vamos lá? Então, no nosso módulo, nós vamos ver o uso do H. Então, nós vamos ver algumas formas na qual o H aparece. Nós sabemos que a letra H ela não emite som, é uma letra que não tem som. Então, vamos ver esse item 1, no início das palavras. Então, a gente usa, né, a letra H no início das palavras. Vamos ver alguns exemplos. Tem aí, ó, homem, hábito e hélice, ó. Todas as palavras foram iniciadas com a letra H. Item 2, no meio das palavras compostas por hífen. Então, nós temos aí, ó, exemplos. Pré-histórico, depois do hífen, temos a letra H. Super-homem, depois do hífen, temos a letra H. Anti-higiênico, depois do hífen, temos a letra H. Se a palavra é composta sem o hífen, tá? A gente não coloca H. Isso aí é um exemplo à parte que eu coloquei, ó. Sem o hífen se exclui a letra H. Então, se a palavra composta não tem o hífen, ela não tem H. Desumano e lobisomem. Foram esses dois exemplos que eu escolhi para mostrar para vocês. No item 3, a gente usa a letra H no final de alguma interjeição. Interjeição são palavras que demonstram emoção. Então, vamos ver os exemplos, ó. Ah! Oh! E! I! Então, são palavrinhas que demonstram emoção. E no final, a gente usa a letra H. Item 4. No meio do substantivo próprio Bahia, a gente utiliza a letra H. Porém, as palavras que derivam da mesma não possuem a letra H, ou seja, Bahia tem a letra H. Agora, baião não tem a letra H. Baiana não tem a letra H. Baiano não tem a letra H. Então, as palavras que derivam de Bahia não possuem a letra H. Item 5. No meio de palavras com dígrafos, a gente utiliza a letra H. Ó, os dígrafos são, ó, CH, LH, NH. Então, temos exemplos, ó, bicho, bolha, falha, galho, sonho, velha. Aí, em vermelho, temos assim, ó, se tirarmos a letra H destas palavras, formaremos outras palavras com significados diferentes. Então, de bicho, a gente tira o H, a gente forma uma outra palavra. A gente forma bico. De bolha, bola. De falha, fala. De galho, galo. De sonho, sono. E de velha, vela. Eu vou deixar com vocês uma atividade muito legal, tá? Eu vou deixar o link dessa atividade para vocês jogarem, tá, na internet aí no seu computador. O link é para você jogar o desafio do H, tá? Então, eu deixei o link aí, vocês podem acessar para fazer esse joguinho e é muito legal, tá bem? Bom, agora nós vamos falar sobre o uso do G e do GU. Então, vamos lá. A letra G, ela terá o som de G, ou seja, o som da letra dela mesma, quando vier antes das vogais A, O e U. Então, vamos ver os exemplos aqui, ó. Antes da vogal, ó, A, colocamos o G, ó. Vogal O, colocamos o G. E da vogal U, colocamos o G. Garrafa, golfinho,
e gula. E quando usamos o GU? Vamos ler aqui, ó. Terá som de G antes das vogais E e U. Então, o GU vai ter o som de G antes das vogais E e U. Então, aí, ó, exemplo, ó, amiguinho. Então, ó, antes da vogal I, a gente colocou o GU, tá ok? E esse GU teve o som de G, o U não foi pronunciado, tá? Temos aí, ó, o G com som de J. Terá som de J quando vier antes de E e I. Então, a letra G terá esse som de J antes das vogais E e I. Temos exemplos aí, ó, geografia e girafa, tá? Nós temos um quadro aí para a gente relembrar. Vamos relembrar algumas palavras com G ou GU que conhecemos. Então, vamos aqui, ó. G acompanhado das vogais A, O ou U. Gato, gorro, gula e garfo. O G acompanhado das vogais E ou I. Relógio, gema, girafa e gelo. GU acompanhado das vogais E ou I. Sangue, guichê, preguiça e açougue. Agora nós temos uma atividade que é como se fosse um desafio. Encontre 3 palavras com GU ou G juntando as sílabas abaixo. Então, você vai tentar formar as sílabas, tá? Juntar as sílabas para formar 3 palavras com GU ou G. Mostre que você é capaz, que eu quero ver.